Roberto, obrigado também a Helena pela possibilidade de falar aqui, não só do ponto de vista formal, ontem, mas também com matemática, que é aquilo que eu faço. É um pouco estranho ouvir de fora falar de sistemas dinâmicos no INPA, porque é uma das áreas que o INPA mais se evidencia a nível mundial. Top mesmo. E não é só falar de sistemas dinâmicos, é de falar de sistemas dinâmicos que se fazem aqui no INPA. Eu vou terminar com o resultado que foi feito aqui no INPA, por mim, pelo Marcelo e por uma outra pessoa. Portanto, eu quero falar de algum resultado que é recente, eu não sou tão velho assim, não é? Mas quero que vocês entendam um pouco do que é pretendido com esse resultado e, portanto, eu vou começar de nível bem básico. Eu acredito que muitos de vocês já saibam uma boa parte daquilo que eu falo aqui. Mas também acredito que haja pessoas que nunca ouviram falar de sistemas dinâmicos e, portanto, eu quero comunicar com todos. Não quero excluir ninguém. Para aqueles que já sabem, é sempre também bom ouvir coisas que a gente já sabe. Fica com uma noção de que aprendeu alguma coisa ao longo destes anos. E, portanto, eu vou... é com isto. Eu começo com uma brincadeirinha. Qual é a brincadeira aqui? Não sentiram nada? Não, está bem, está bem. É sutil. Eu não tinha captado. Um pouquinho internacional. Ok. Portanto, eu vou falar de, como o título evidencia, de sistemas complicados. Aliás, de complicação é a primeira parte. Complicação em sistemas que são simples. Eu vou dizer que é um sistema e vocês vão ver até que ponto ele é simples. Simples na lei que rege esse sistema. E depois vou falar de sistemas que são complicados, são os tais sistemas caóticos, mas que a gente consegue descrevê-lo de uma maneira relativamente simples. Ok? Portanto, é essa dupla abordagem que eu vou fazer aqui. Portanto, vou começar a falar bem geral de sistemas dinâmicos. O que é um sistema dinâmico? Essencialmente comporta duas coisas. O espaço de fases. A gente tenta modelar um fenómeno qualquer que evolui com o tempo. Vocês conseguem imaginar um monte de coisa que evolui com o tempo. O próprio tempo, o clima, a temperatura, tudo isso. E, portanto, a gente tenta modelar de um ponto de vista matemático. E tem um espaço onde as coisas ocorrem e uma lei que faz evoluir. Okay? O objetivo é tentar descrever, prever o que vai acontecer. É muito bom, em muitas circunstâncias, a gente conseguir ter uma ideia daquilo que vai acontecer. Bom, há essencialmente dois tipos de sistemas dinâmicos. Os contínuos e os discretos. Eu aqui vou falar mais dos discretos, mas começo com os contínuos. Há uma simbiose entre ambos, não há parasitismo. A gente usa os contínuos às vezes para descrever fenómenos discretos e vice-versa. Usa mais os discretos para descrever contínuo, porque, num certo sentido, há alguma simplificação. E, portanto, alguns resultados que a gente começa por obter num contexto discreto, depois passa para o contínuo. Que vai ser a abordagem aqui. Mas o contrário também acontece. Portanto, há alguma simbiose. Portanto, um campo de vetores, ou um sistema de equações diferenciais, como preferirem, num espaço, pode ser descrito, grosso modo, vocês já encontraram, acredito, uma função que associa a cada ponto desse espaço isto ainda está em português arcaico. Em Portugal agora também não tem aquele Czinho, não. Vetor sem C. Isto já foi preparado há uns anos, eu vou adaptando, ainda não tive tempo de tirar o Czinho. Portanto, em cada ponto do espaço a gente associa um vetor. Portanto, o espaço aqui será o espaço tridimensional, vai ser o exemplo que eu vou dar aqui interessante. E, portanto, em cada ponto a gente coloca lá um vetor. E coloca de uma maneira completamente maluca, com alguma regularidade, diferenciável, ou pelo menos contínuo, Lipschitz, enfim. Bom, aqui temos alguns exemplos bidimensionais. As figuras não são muito boas, os vetores são muito pequenininhos. Eu tirei estas imagens da internet e não tive tempo depois para tentar obter imagens melhores. Mas ali vocês estão a ver o primeiro exemplo, que é XY associa o vetor XY. Portanto, em cada ponto vocês estão a associar o próprio vetor, portanto, ao que está apontando para fora. Depois ali é o mesmo campo, mas normalizado, e portanto vocês, enfim, têm as setinhas a apontar no mesmo lugar, apenas o comprimento dos vetores varia.
Aliás, no segundo caso não varia, é normalizado. Aqui é xy, yx, e menos yx. E vocês, com esses campos de vetores, a gente integra os campos de vetores, ou se quiser, integra os sistemas de equações diferenciais e obtém movimento. E vocês, por uma mera análise do campo de vetores, bom, o ideal era a gente conseguir integrar todos os campos de vetores, obter as expressões para as soluções e teria, enfim, estudava a solução e saberia o que ia acontecer no futuro. Só que vocês sabem que para resolver equações diferenciais, sistemas de equações diferenciais, campos de vetores, a gente tem algumas receitas. Consegue, em alguns casos, chegar às soluções. Mas não é difícil, quem já conhece o assunto, imaginar um caso onde não sabe como resolver. Okay? Portanto, a gente não consegue resolver a maior parte dos campos de vetores. Portanto, tem receitas para uma lista deles, mas a maior parte deles não encaixa nessas receitas. E, portanto, o objetivo da teoria é, mesmo sem saber integrar o campo de vetores, descobrir as soluções explicitamente, conseguir dizer algo sobre o comportamento. Que, na verdade, muitas vezes é o que interessa. Não importa saber se vai ter exatamente essa trajetória, importa saber se, por exemplo, vai sair por aquela porta. Okay? Não importa se vai por ali, por ali. Se a gente chega à conclusão que vai sair por aquela porta, talvez seja a informação mais relevante. Okay? Portanto, esse é o objetivo da teoria, descrever de um ponto de vista qualitativo. Portanto, numa mera análise, a gente também já começa a ter uma ideia de como é que vai acontecer. Por exemplo, neste último aqui, vão ser círculos as soluções. Neste aqui vão ser hipérbolas, e lá vai fugir da origem, mais ou menos velozmente, dependendo do tamanho do vetor. Ok? Aqui eu vou tomar como motivação para coisas que eu vou falar aqui, em particular coisas que eu faço pesquisa, vou tomar como motivação as equações de Lorentz. Okay? Foi um sistema estudado, introduzido por Lorentz, um meteorologista, nos anos 60, e que contribuiu de maneira muito importante para o desenvolvimento da teoria dos sistemas caóticos. O Lorentz pretendia estudar o clima, a evolução, e isso resulta numa simplificação das equações de Navier-Stokes. Portanto, ele arranjou um modelo mais simples, isso é uma coisa que a gente faz muito em matemática. As equações de Navier-Stokes estão cheias de problemas ainda hoje em aberto, problemas importantíssimos, e a gente não ataca logo o problema grande, começa por atacar algo que tenha o sabor do problema, alguma parte do problema, e portanto foi isso que o Lorentz tentou fazer. De uma equação que é uma EDP, pega numa EDO, portanto um sistema de equações derivadas ordinárias, e tenta dizer coisas sobre isso. Ele fez a coisa de um ponto de vista numérico, experimental, e a partir daí muitas coisas evoluíram. Foi estudado de um ponto de vista geométrico, a gente vai ver aqui, e também de um ponto de vista analítico. Portanto, o sistema é simples, é um sistema, ele só tem ali duas partes não lineares, mas é quase um sistema de equações lineares. Bom, se fosse linear, haveria uma receita para resolver, portanto não daria origem a grandes problemas. Mas tem aqui dois termos não lineares, no y' e no z'. Portanto, esta é a lei. Okay? Bem simples, polinomial, do grau 2. Bom, ele estudou nos parâmetros especiais aqui, 10, 28, mas a gente pode pensar, botar lá parâmetros, sigma, R e B, e as escolhas de Lorentz estão ali do lado direito. E, bom, o Lorentz não obteve estas figuras no começo, mas essas são as figuras que a gente obtém agora, quando manda algum programinha desenhar uma órbita típica. Obtém-se aquele negocinho ali, parece uma borboleta, que deu origem a toda essa história de bater a borboleta bate as asas e causa uma tempestade. Enfim, é uma feliz coincidência da figura com a ideia de sensibilidade nas condições iniciais, que é algo que eu vou falar aqui. Ok? Bom, portanto, os cálculos numéricos de Lorentz evidenciavam a existência de um atrator. Queria isso dizer que ele começava com alguma condição inicial e eu estudar numericamente a evolução desse sistema e reparava que as coisas iam ali para uma região confinada do espaço. Okay? É nesse sentido. Portanto, atrator é algo que atrai uma porção do espaço. E reparou, quer dizer, agora a gente sabe que tem algo, uma forma parecida com a borboleta, ali com as duas asas. Ele foi chamado de estranho por apresentar essa tal característica que é um dos ingredientes fundamentais para
definir um sistema caótico. É chamada sensibilidade nas condições iniciais. Isto é, a gente, por muito próximo, o sistema tem essa característica. Por mais próximo que a gente parta, há sempre um momento onde a gente deixa de ter correlação. Isto é, eu pego em dois estados iniciais, eu olho as soluções que passam por aqueles estados iniciais e, ao fim de pouco tempo, elas deixam de ter qualquer correlação. Isso é a sensibilidade nas condições iniciais. A gente vai ver esse fenómeno num sistema muito simples. Vai ilustrar de maneira bastante evidente isso aí. Bom, o Lorenz obtinha figuras deste tipo. Eu estudava, não é? Aqui eu creio que é estudar numericamente a variável x. Portanto, tem três variáveis, x, y, z. E eu estudava numericamente a variável x. E tem aqui um fenómeno que ele detectou. E que ele fez o seguinte. Ele estudava sequências, mandava o programa iterar. Em algum momento parava. No dia seguinte voltava. E ele voltou no dia seguinte. E em vez de pôr exatamente... Não pôs os últimos dados que tinha obtido. Digamos que andou um pouco para trás. Não sei por que razão. Mas andou um pouco para trás. E em vez de pôr os valores exatos que tinha obtido, ele pôs um arredondamento às 3 casas decimais. Ele achou que isso não seria importante. Enfim, mantinha só 3 casas decimais e o resto esquecia. E o que ele reparou é que em pouco tempo, em poucas iterações do processo, a solução começava por ser parecida, não era? Os valores, mas de repente começava a ter e deixava de ter correlação. O padrão que ele obtinha era completamente distinto do que tinha obtido no dia anterior. Ok? Ele chegou a conjecturar a falha no hardware do computador. Ele chegou a achar que aquilo era um problema que não tinha a ver com o sistema dinâmico. Só como curiosidade, é um computador com 16K de memória. Nem os celulares hoje em dia. Mas ele chegou a admitir que podia haver falha no hardware. Era um 16K, muito caro, podia dar problema. Mas não, o problema não era no hardware. Aliás, quase um século antes, Maxwell já tinha alertado para um postulado básico, é o determinismo, que diz que causas iguais produzem sempre o mesmo efeito. Mas o Maxwell tinha alertado que não presumir que causas semelhantes produzem resultados semelhantes. Que era o que Lorenz estava, num certo sentido, a pensar que era verdade. O facto de ter arredondado para 3 casas decimais, que os resultados deveriam ser parecidos. Não. Já Maxwell tinha alertado para isso. Ok, vamos estudar um pouquinho o sistema do Lorenz, ok? Portanto, já contei um pouquinho qual foi a história do Lorenz com esse sistema. Agora vamos estudar um pouco esse sistema. Bom, acontece para esse sistema que a origem, o ponto 000, é sempre um equilíbrio. O que é isso, um equilíbrio? É um zero do campo de vetores, portanto é um ponto onde o campo se anula. Ele é equilíbrio porque se o campo dá a tendência de evolução do sistema, se ele é nulo, significa que não vai sair dali, não há tendência para ir para lado nenhum. Portanto, chamamos de equilíbrio. Portanto, independentemente dos valores do sigma, do R e do B. Ok? E o equilíbrio é estável para R menor que 1. Reparem que o Lorenz estudou esse sistema para R igual a 28, portanto está longe deste menor que 1. Na verdade, não é estável para o valor do Lorenz. Estável quer dizer o quê? Quer dizer que se nós começamos com uma condição inicial ali muito próxima da origem, no caso, a evolução para essa condição inicial é aproximar-se da origem. Ok? É o que acontece com esse sistema para R, valor de R muito pequenino. O que acontece é que a gente vai mexer no parâmetro e quando passa pelo valor 1, portanto vai fazer aumentar, ao passar pelo valor 1, a origem que era estável, portanto atraía ali uma porção em torno dela, torna-se instável. Na verdade passa a repelir. Que atraía, repele. E o que acontece é que aparecem 2 novos equilíbrios, P1 e P2. Esses equilíbrios estão aqui nessa figura, ali no meio daquela parte branca ali, aparecem dois equilíbrios. E eles são estáveis no começo, eles também atraem, mas no começo, quer dizer, para valores próximos de 1. Quando a gente aumenta muito o R, e aumenta, quando passa de algo próximo de 25, esses próprios equilíbrios também passam a repelir, em vez de atrair. Ok? Portanto, é essa a situação, é aqui, no fundo, o que nós temos para o Lorenz, é para valor R igual a 28, portanto, não só a origem, como os outros equilíbrios são, todos eles, repelentes. Vamos estudar um pouquinho melhor a origem. É na origem que está parte do problema. Bom, o que acontece é que a gente consegue dizer, há uma teoria local, que a gente pode utilizar aqui,
E na teoria local a gente consegue dizer muitas coisas para a origem. O que acontece é que a gente vai detectar a existência de uma linha localmente. A gente pode escolher coordenadas, onde vai ter esta figura assim. Vai ter uma linha onde as condições iniciais estiverem aqui próximas, a solução é afastar-se. Ok? Vai ser esse o comportamento. E depois vai ter aqui toda uma série de curvas num plano, digamos que perpendicular a esta linha aqui, onde as soluções, a gente começa com uma condição inicial e a tendência é aproximarem-se. Ok? Portanto, é esse o comportamento local. Uma linha onde se afasta e um plano, digamos, que qualquer ponto naquele plano, a solução vai aproximar-se da origem. Bom, a toda essa união, ou se preferirem, a esse plano aí, a gente chama... primeiro está a variedade instável. Portanto, a variedade instável é o nome que a gente dá àquela linha. É só um nome. Instável porque a tendência é afastar, é sair dali. E ao plano, ou superfície, localmente a gente sempre pode considerar um plano, formada por essas trajetórias que se aproximam da origem, a gente dá o nome de variedade estável. Portanto, são aquelas que vão para a origem. Bom, vou agora aqui descrever o que acontece no modelo de Lorenz. É isso. Aproxima-se por essas duas direções e afasta aqui. Portanto, o que foi feito a seguir foi alguém, em particular Guckenheimer e Williams, que não aparecem aqui os nomes, estudaram um chamado modelo geométrico, que é o que vai aparecer a seguir. Portanto, a ideia é essa. Agora vamos ali e vamos simplificar. Mais uma vez. Não só já simplificamos as equações de Navier-Stokes, agora vamos simplificar o modelo e vamos considerar um modelo geométrico. E o modelo é esse. A gente vai imaginar que temos ali aquela parte vermelha que é a parte estável, onde vai convergir para baixo. Tem a parte instável. E vamos supor, a gente põe ali um plano assim, horizontal. E vamos ver o que é que acontece às órbitas que começam naquele plano. O que vai acontecer é exatamente isso. A gente vai descrever aqui, vai assumir que tem um modelo que faz isto. Vai comprimir nestas direções e vai afastar nesta. E, portanto, vai voltar. Se a gente pensar agora só naquele plano, que eu chamo sigma, está aqui a imagem, aqui em baixo agora, tem uma linha gama de descontinuidades. Porque o que faz é, destes lados faz este movimento. Mas naquele plano vermelho, o que faz é aproximar-se da origem. Portanto, não volta ao plano. Portanto, é a linha das descontinuidades, que eu chamei de gama. E depois, cada um dos lados deste retângulo aparecem, não em retângulos, mas nestes triângulos aqui com esta parte comprimida. Esta parte comprimida corresponde a aproximar-me daquela linha que vai para a origem. Ok? Portanto, tudo aquilo tem uma tendência a comprimir e a ficar com aquela figura daquele triângulo. Ok? Portanto, a imagem de cada um desses lados, portanto, a imagem de este aqui será um destes, e a imagem do outro será o outro. Ok? Então, sistema descontínuo. Aqui já estamos a ter um sistema discreto. Porque o que faz é pegar numa região aqui, agora o meu espaço de fase passa a ser este retângulo, e o que eu tenho, no fundo, um sistema discreto é o quê? É uma função de um espaço nele mesmo. Ok? Portanto, nós temos agora uma função que vai mandar este retângulo grande nele mesmo, desta forma descrita aqui. Ok? Portanto, sigma é a seção transversal ali embaixo, ali em cima, que eu estou agora aqui a descrever o que é que acontece mediante essa transformação, que eu chamo de P. Temos ali o P de sigma menos a linha, porque na linha eu não me preocupo com o que acontece. Eu sei que vai para a origem, portanto a dinâmica não está definida naquela linha. E portanto temos esta seção aqui, P. P de Poincaré. Poincaré estudou este tipo de seções para determinados campos de vetores. Portanto, a gente homenageia Poincaré, chamando estas seções assim de seção de Poincaré. Para o modelo geométrico, foram obtidos muitos resultados. Contudo, o modelo geométrico é apenas um modelo geométrico. Não tem a ver com as equações. Tem a ver com o que se pensa que é o comportamento das equações, por observação de simulações de computadores. E houve uma questão em aberto, que era, apesar da gente já saber muito do modelo geométrico, que era saber se naqueles parâmetros específicos de Lorenz, se, de fato, aquele comportamento ocorria do modelo geométrico. Bom, a questão permaneceu em aberto e foi, inclusive, colocada por Stephen Smale como uma das questões relevantes para o século XXI. Só que, infelizmente, para ele, não para a matemática, a questão foi resolvida antes do começo do século XXI por um matemático sueco chamado Tucker, que ele provou
que para os parâmetros clássicos do Lorentz, o comportamento é esse que eu descrevi do modelo geométrico. Ok? Bom, vamos agora concentrar-nos então um pouco no modelo geométrico. Já que o comportamento é o mesmo do Lorentz, vamos lá ver coisas que a gente possa dizer sobre esse modelo geométrico. Bom, nesse modelo geométrico, se vocês pensarem na direção vertical, o que a gente tem é contração. Reparem que aqui os retângulos, o que lhes acontece é que eles são muito contraídos na direção vertical. E, portanto, a tendência dos pontos nessa direção é se aproximarem. Na outra, não. Na direção horizontal, não. Há alguma expansão. Vocês reparem que na horizontal, este tamanho aqui foi expandido para este tamanho aqui. E este aqui foi expandido para este tamanho aqui. Ok? Portanto, o que eu estou aqui tentando dar uma ideia nesta sequência de imagens é, vamos esquecer a direção vertical. Porque aí está bem entendido. Há contração, tudo se aproxima. Numa mesma linha os pontos aproximam-se todos. Portanto, vamos pensar só na direção horizontal. E na direção horizontal, se vocês pensarem bem, temos uma transformação com esta cara. É uma transformação do intervalo nele mesmo e que faz isto. Expande, bom, desta forma, isso tem a ver com as equações que a gente toma para descrever o modelo geométrico, e desta forma, portanto, essencialmente o que vai fazer é pegar no intervalo, dividi-lo ao meio, e num ramo expande-o, enviando em todo, no outro ramo expande e enviado em todo. Ok? Então, aqui tem um intervalo dividido em duas partes. Eu vou pegar aqui um exemplo a seguir. Portanto, é tal que expande distâncias. O que temos aqui é que se nós tomarmos aqui dois pontos, tomamos aqui dois pontinhos, se vocês forem ver as imagens, tem a ver com a derivada maior que 1, as distâncias são expandidas. Este é um ingrediente importante para estudar o sistema, o facto de expandir as distâncias. Vamos então ver um exemplo muito simples, que vocês entendem perfeitamente a dinâmica, mesmo quem nunca viu sistemas dinâmicos. Que é este que está aqui, esta expressão. X vai em 10x módulo 1. O que é isso? Bom, vocês multiplicam por 10 e tiram a parte inteira. Portanto, passam a ter uma transformação do intervalo 0, 1 nele mesmo. Bom, e a dinâmica é descrita da seguinte forma. Se vocês pensarem na expansão decimal, o que faz é esquecer a primeira casa decimal. Multiplicam por 10, ela passa a ser um inteiro, esquecem. Ok? Portanto, é muito fácil a gente ver qual é a dinâmica desta transformação. Dá para ver que está cheio de pontos periódicos. Por exemplo, os racionais. Ok? Nem todos. Os racionais, na verdade, os racionais são os pré-periódicos. Quer dizer, ao fim de um tempo, porque a dízima pode não repetir logo, repete ao fim de um tempo. No começo pode não haver repetição da dízima, mas ao fim de um tempo vai repetir, e aí passa a ser periódico. No começo pode não haver o que a gente chama de pré-periódico. Ao fim de um tempo cai num ciclo. Ok? Portanto, a órbita de um X, portanto, para um campo é precisamente a solução do campo de vetores. Para um sistema discreto como este, a órbita é precisamente a sequência dos iterados por essa transformação. T aqui, como eu chamo. Okay? Aquele 2 e 3 aqui não é potência. Apesar disto fazer sentido aqui, não é? Estamos em 0, 1, mas não é. É T composta com T. Duas vezes, T composta com T, composta com T, 3 vezes. Ok? Estou um pouco longe. Portanto, vamos tentar aqui ver a tal sensibilidade nas condições iniciais. Bom, vamos pegar estes dois pontos, que estão muito próximos. Reparem, só na sexta casa decimal é que diferem. Um é 8 e outro é 2. Mas na sexta iterada, portanto, estão muito próximos. Aquilo que eu há pouco tinha falado, de no começo estarem muito próximos e rapidamente. O rapidamente aqui é em 6 iterados. Bom, é um pouco relativo se é rápido ou não, mas... Ao fim de 6 iterados, temos uma ordem. A diferença nos dois pontos é da ordem de metade do tamanho do espaço. Portanto, é uma diferença grande. Ok? Portanto, vocês aqui veem como este fenómeno da sensibilidade está presente num sistema tão simples. Portanto, um sistema muito simples, no sentido de que é muito fácil eu descrever a lei, portanto, não é preciso inventar muito nas expressões das funções que nós consideramos para conseguir comportamento caótico. Ok? Portanto, aqui é muito difícil vocês conseguirem dizer, bom, conseguimos dizer, por exemplo, que os racionais vão ser pré-periódicos, mas para pontos típicos, descrever a dinâmica desse ponto. Ok? Eu vou, então, agora tentar uma abordagem distinta, que é uma abordagem estatística das órbitas. Eu vou usar um resultado da teoria de números. Na verdade, eu devo dizer, eu não conheço nenhuma prova deste resultado, também nunca me preocupei em encontrar uma prova deste resultado que não fosse usando sistemas dinâmicos e técnicas de sistemas dinâmicos. Eu aqui vou fazer um pouco ao contrário.
porque eu acho que vai ser fácil vocês entenderem o que diz este resultado da teoria de números, e eu vou usar isso para descrever um fenómeno dinâmico. Mas digo e repito que uma maneira fácil de provar este resultado é usando conhecimento de teoria de sistemas dinâmicos, em particular um teorema que foi falado aqui de manhã, o teorema de Birkhoff. Dá uma maneira rápida, muito rápida de provar este resultado. Bom, o resultado diz que quase todo o número é normal. Bom, para quem nunca viu este resultado, deve achar o resultado um pouco estranho, em termos matemáticos, a imprecisão da linguagem, quase todo. Que negócio é esse? Que é ser normal? Também existem números anormais? Bom, a gente pode definir matematicamente bem os dois conceitos. Quase todo é excetuando, eventualmente, um conjunto com medida nula. Ok? E o que é medida nula? Mesmo para quem não sabe o que é medida. Medida nula, pode não saber o que é medida, mas facilmente sabe o que é medida nula. Dizemos que um conjunto na reta, que é o que se trata aqui, portanto é o subconjunto da reta, tem medida nula. Se a gente puder cobrir esse conjunto com intervalinhos, pode ser uma sequência infinita, com tamanhos tão pequenos quanto a gente queira. Isto é, eu digo que A tem medida nula, se existir uma sequência de intervalos J1, J2, J3, blá, 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 que estejam cobrindo o A, no sentido que o A está contido na união, e que a soma, portanto a série dos comprimentos dos J, é menor do que qualquer número que a gente tenha dado inicialmente. Ok? Isso é ter medida nula, é ter medida tão pequena quanto a gente queira. E normal? Bom, para normal vamos à expansão decimal. Eu, na verdade, vou definir aqui um conceito de normalidade um pouquinho menos exigente do que é corrente definir como normalidade. Mas também eu não quero complicar muito, portanto, vou sempre nas versões mais simples das coisas. Portanto, o número disso normal, se tem a mesma frequência dos dígitos, portanto, vocês pensem na sua expansão decimal, portanto, eu tenho um exemplo, x igual a 0,0, a1, a2, em que os dígitos variam em 0 a 9, portanto, é decimal, e a frequência do dígito d é o seguinte, a gente vê a expansão ali está em n passos, portanto, em n casas, conta quantas vezes apareceu o dígito d e divide por n. E depois toma o limite, faz n tender para infinito. Ok? O resultado diz que para quase todo o número, aquele resultado que eu pus lá antes, ou seja, excetuando eventualmente um conjunto com medida nula, e é claro que nós temos que excetuar, porque reparem, se nós pegarmos no ponto 0,0000, a frequência de todos os dígitos não vai ser igual. O dígito 1 nunca lá aparece, nem o 2, nem o 3. Ok? Portanto, o resultado exclui, por exemplo, um ponto como o 0, como, na verdade, a maior parte, alguns racionais, exclui muitos outros pontos. Mas os que ficam, com essa propriedade de serem normais, são quase todos. Ok? Portanto, excetuando um conjunto com medida nula. Portanto, ser normal, reparem, como nós temos 10 dígitos, é aquele limite de dar um décimo. Ser igual para todos terá que ser um décimo. Ok? Bom, vamos tentar abordar agora este resultado usando a transformação T, usando a nossa dinâmica discreta. Bom, e vocês reparem, não é difícil vocês se lembrarem o que era o T, é avançar nas casas decimais, ir tirando casas decimais, dizer que o AJ, portanto a gente divide o intervalo em 10 partes, dizer que o AJ é um certo D, significa, eu considero aqueles intervalinhos ali, significa que o Jésimo iterado do ponto está no ID. Ok? E, portanto, aquilo que eu tinha usado, aquela expressão que eu tinha usado para a normalidade, pode ser traduzida, em termos da dinâmica, como no Jésimo iterado estar no ID. E, portanto, eu vejo a quantidade de vezes em que esteve no ID, divido por n, e o que está dizendo o resultado é que aquele limite existe. Portanto, para esse sistema dinâmico, a frequência com que eu vou visitar cada um daqueles intervalos, que era algo que tinha a ver com o teorema de Birkhoff, hoje de manhã, portanto, vocês estão a ver aqui um caso específico. Portanto, a frequência com que vai visitar cada um daqueles intervalos vai ser igual ao comprimento do intervalo. Bom, para aqueles intervalos específicos. Mas não é difícil, a gente brincando um pouquinho com coisas simples da matemática, dos números reais, chegar à conclusão que não é só para aqueles IDs. Para qualquer intervalo que eu coloque ali, o mesmo vai acontecer. Ok? Podemos usar intervalos diádicos e coisas assim, a gente chega rapidamente a um resultado mais geral. E, na verdade, podemos generalizar muito mais. Podemos pensar que, em vez de ter aquela transformação 10x, se nós tivermos uma transformação em que nós dividimos aqui no número finito de partes, e em cada uma delas a gente põe
uma transformação expandindo, isto é, derivada maior que 1, a gente tem o mesmo tipo de conclusão. Eu não estou dizendo, portanto, é o que diz aí. Se tivermos uma transformação expansora do intervalo, a expansora é isto. Vocês consideram um número finito de partes, em cada parte expande, vem para tudo. Se tiver uma transformação expansora, que é o caso do 10x módulo 1, então há uma lei que, em termos probabilísticos, vai reger o sistema. Isto é, a frequência com que vai visitar intervalos vai convergir para uma certa... Na verdade, o P vai ser uma medida, para quem souber o que é, uma medida de probabilidade. Bom, vocês estão tendo um curso. Portanto, aquela lei ali, isto está posto em termos algo intuitivos e não matemáticos, mas vocês podem pensar que P é uma probabilidade. Ok? Que era o que nós tínhamos antes. A probabilidade era o comprimento. Ok? Bom, portanto, o sistema... Reparem, o sistema... O 10x módulo 1 encaixa nesta classe. A gente, em termos determinísticos, rapidamente perde a correlação entre as órbitas, mas em termos estatísticos, a gente sabe dizer a frequência com que determinados fenómenos vão ocorrer. Bom, aqui de forma algo caricaturada, em termos da temperatura, por exemplo, a gente não sabe qual vai ser a temperatura no Rio daqui a 10 anos. Mas com certeza consegue dizer que a probabilidade de ser tal é maior ou menor que a probabilidade de ser outra coisa que a gente pense. Ok? Bom, isso é baseado também em dados estatísticos. Ok? Mas é algo que não surpreende. Portanto, sistemas que são muito instáveis em termos determinísticos, a gente poder dizer coisas em termos probabilísticos. Que, no fundo, é esta a abordagem para a teoria. E vamos lá agora complicar um pouquinho mais. Portanto, eu tinha essencialmente eram sistemas lineares, e eu passei agora de sistemas lineares, portanto, polinómios de grau 1, num certo sentido, a sistemas, transformações quadráticas. Bom, se a gente tiver, eu vou pensar aqui numa família de transformações. Família porque eu tenho um parâmetro ali, variando. Vão ser transformações do 0,1 no 0,1. Esta família tem uma motivação, por exemplo, para estudar a dinâmica populacional. Se nós removermos ali, se pensarmos só em x vai em mi x, se nós pensarmos que o x é o percentual de indivíduos numa população, num determinado ambiente, é fácil prever, se for só isto, qual vai ser o comportamento. Se o mi for menor que 1, a tendência é a população morrer, porque vocês iteram, vão multiplicando sempre por mi, e portanto a tendência é ir para 0. Se o mi for maior que 1, a tendência é a população explodir, vai para infinito. Se o mi for igual a 1, menos 1 não faz sentido, portanto se for igual a 1, a população estabiliza. Portanto, não há um modelo muito razoável para um fenómeno populacional, a população explodir. A população não vai explodir, tem um ambiente confinado. É natural, eu estou a pensar em x como percentual, portanto, a variar entre 0 e 1. É natural que a gente ponha lá algum termo de correção. Isto é, se o x estiver próximo de 1, ou seja, muitos indivíduos no ambiente saturado, é natural que no próximo iterado aquilo caia muito. A população, falta de alimento, competição entre as pessoas, não. Os indivíduos daquela espécie, e portanto é natural que caia. Daí a gente multiplicar por 1 menos x. Okay? Pode ter essa interpretação. O mi entre 0 e 4, isso é porque se o mi não estiver entre 0 e 4, é relativamente fácil, a gente ou reduz este caso, ou é muito simples estudar o sistema. Portanto, é aqui que reside a complicação desse sistema. Ok? Acreditem que é verdade. Bom, nós temos aqui o gráfico da transformação para um mi entre 0 e 4, e do ponto de vista gráfico é fácil a gente ver qual é a evolução. Vocês pegam no P0, tem a imagem. Bom, a imagem do P0 é o que eu chamo de P1. Portanto, viria cá abaixo e ia ver a imagem. Bom, mas não preciso ir cá em baixo, vou à diagonal e subo. E depois vou outra vez à diagonal. Portanto, é assim, do ponto de vista gráfico, que a gente vê a evolução das órbitas. Bom, tem aqui uma tabela com... Em cima tem vários parâmetros possíveis. Em particular, lá na ponta tem o 4. Ok? E depois, na segunda linha, tem a condição inicial, que é meio para todos os pontos, para todas as colunas, exceto na última. Portanto, nas duas últimas colunas, eu mantenho o parâmetro 4 e eu vario um pouquinho, bom, 1/10, a condição inicial. E vocês veem que se eu começar com meio, é 1 e morre, fica 0. Mas na outra vocês nem enxergam nenhum tipo de padrão. É completamente errático aquele comportamento. Ok? Bom, para parâmetros baixos, 0,5, 1,2, as órbitas são relativamente bem comportadas. Vocês têm ali descrito, do ponto de vista dos gráficos das transformações,
vocês têm aqui, por exemplo, não sei se dá para ver, mas ali é 2.0, portanto corresponde a esta coluna aqui. A tendência, bom, aqui começa com o meio, ele é um ponto fixo, o meio, portanto ele fica nele mesmo, mas a tendência é os pontos convergirem para lá. Portanto é uma órbita, é um ponto fixo atrator. Ok? Aqui tem também um ponto fixo atrator, mas a dinâmica já vai de uma outra maneira para lá, começa a espiralar em torno dele e a aproximar-se. Bom, e vamos aumentando, e a ideia é que à medida que a gente vai aumentando a complexidade do sistema. E quando chega ao 4, tem essa propriedade que eu descrevi há pouco, de sensibilidade. Aliás, muito antes já tem, e vamos ver que isso acontece, mas ali no 4 é relativamente fácil a gente ver essa propriedade. Bom, um resultado de 97, que diz, é um resultado topológico. Nós pensamos agora no conjunto dos parâmetros. Portanto, a família é esta, que é um x, associa mi x 1 menos x, em que o mi varia entre 0 e 4. Portanto, eu tenho aqui agora, no espaço dos parâmetros, eu vou tentar dizer o mais que eu posso sobre os parâmetros, sobre a dinâmica que corresponde à escolha dos parâmetros. E de um ponto de vista topológico, isso foi uma conjectura durante muito tempo e foi provada há pouco mais de 10 anos, de forma independente pelo Graczyk e o Swiatek. Eles fizeram uma prova e o Lubitsch fez outra prova. O que eles dizem é, do ponto de vista topológico, há aqui um conjunto denso de parâmetros, onde a dinâmica tem uma órbita periódica atratora. Não é necessariamente um ponto fixo, mas é uma órbita periódica que vai atrair os pontos para aquela órbita. Quase todo o ponto vai ser atraído para lá. Quase todo o ponto, do ponto de vista da medida. Ok? Da condição inicial. Portanto, de um ponto de vista topológico, digamos que a maior parte dos sistemas, ou seja, para a maior parte dos parâmetros, topologicamente falando, para a maior parte destes parâmetros, a dinâmica é bastante conhecida. Há uma órbita periódica que atrai quase todo o mundo. Ok? Contudo, isso não acontece sempre. Não é para todos os parâmetros. Não é verdade. Em particular para o parâmetro 4. No parâmetro 4 não existe essa órbita periódica atratora. E, na verdade, no parâmetro 4 tem esse mesmo fenómeno que tinha aquela transformação 10x módulo 1, a sensibilidade nas condições iniciais. E o parâmetro 4 é muito especial, a gente consegue rapidamente provar essa propriedade. Porquê? Porque a dinâmica no parâmetro 4, reparem, o parâmetro 4 corresponde à parábola tocar em cima, a imagem do meio ser precisamente 1. Então, parâmetro especial aqui. Ok? E o que eu tento ali é por uma outra dinâmica aqui perto, que é assim. E o que acontece é que, portanto, aqui temos o Q4, e aqui temos a T. Esta T é parecida com o 10x módulo 1. Reparem que no 10x módulo 1, nós tínhamos, o gráfico era assim, mas se algum deles tivesse invertido, não tinha problema nenhum. Aliás, quando eu apresentei aquele resultado estatístico, já pus para uma classe de transformações em geral, o importante é que tenhamos a expansão. Ok? E qual é a relação entre estas duas dinâmicas? A gente pode conjugá-las. O que é conjugar, essencialmente, é... Nós, para descrever um sistema, podemos tomar coordenadas, podemos fazer mudanças de coordenadas. Num certo sentido, podemos pegar um dicionário e traduzir de um lado para o outro. E o que acontece é que existe esse dicionário. Dicionário é esta transformação H. Isto é uma conjugação. Portanto, H é uma função bijetiva, diferenciável, portanto, é um homeomorfismo, com inversa diferenciável em quase todos os pontos, exceto um. Isso a derivada existir em quase todos os pontos é importante para transformar resultados de medida na transformação T em resultados de medida na transformação Q4. Ok? E, portanto, o que faz é comutar este diagrama. E comutar o diagrama, essencialmente, é dizer que uma grande parte das propriedades dinâmicas do T vão ser herdadas pela Q4. Ok? Isto é o que a gente chama uma conjugação. Portanto, a Q4 não tem mais essa propriedade de ter órbita periódica atratora. Porque a T não tem. Ok? O Lubitsch, 5 anos depois, publicou um resultado onde diz que para quase todo o MI, portanto, nós tínhamos primeiro uma abordagem topológica. De um ponto de vista topológico, o conjunto denso de parâmetros tem órbita periódica atratora. Mas de um ponto de vista, pensemos agora num ponto de vista de medida de parâmetros, aqui. Um conjunto pode ser denso e ter medida nula. Os racionais, por exemplo. Portanto, o que é dito
muito de um ponto de vista topológico, pode não ser nada do ponto de vista de medida. Portanto, vamos agora encarar o conjunto dos parâmetros do ponto de vista de medida. Ok? E o que diz Lyubich é, do ponto de vista de medida, nós escolhemos um ao acaso, e ele ou vai ser módulo medida nula, ou vai ter uma órbita periódica atratora, ou vai ter um comportamento parecido com o Q4. Ok? É nesse sentido, esse comportamento caótico é as propriedades fundamentais do Q4 estão lá presentes. Portanto, o Q4, num certo sentido, inspira as dinâmicas relativamente próximas. Portanto, o Q4 é, de um ponto de vista determinístico, como o 10x módulo 1. Um problema. Não conseguimos dizer muito, rapidamente perdemos a correlação. Vamos fazer um estudo estatístico, como fizemos antes. E não é difícil vocês pensarem em um programinha de computador, quem tiver jeito para isso, não é o meu caso, e mandar o computador tomar um ponto inicial ao acaso, mandar calcular muitas iteradas, e fazer a frequência com que visita, por exemplo, divide aqui em 10 subintervalinhos, como há pouco, e ver a frequência com que vai visitar cada um desses intervalinhos. E vocês vão obter uma figura mais ou menos assim. E se em vez de 10 vocês mandarem botar 20 e muitos iterados e sortear pontos ao acaso, não escolher pontos tendenciosos, porque é claro que eu posso escolher um ponto onde não tenho isto, mas um ponto ao acaso, com probabilidade 1, vocês obtêm aquilo. Bom, quem sabe o que isso é, e eu espero que todos, parece uma soma de Riemann. Ok? E de facto é verdade. Estou aqui com o Q4, que diz que a frequência com que visita um determinado intervalo vai ser dado a lei que rege o sistema, até a gente pode dá-la por um integral. Se pensar em termos de medida, temos uma medida absolutamente contínua. E até temos ali a densidade. Para o P4, portanto, é uma função assim. Se nós queremos saber a probabilidade com que vai visitar aquele intervalo I, no fundo temos que integrar em I. Portanto, corresponde àquela área abaixo do gráfico. Ok? Nós chamamos a estas medidas uma medida física, ao P. É uma medida física do sistema. Esta medida vai descrever, em termos estatísticos, a maior parte das órbitas do sistema. Ok? Bom, aquilo foi para o Q4. Reparem que o resultado topológico, que é mais simples, foi conjeturado muito tempo antes até deste resultado de Jacobson, foi provado bastante depois. Apesar de muito simples de formular, extremamente complicado de provar. Usa técnicas sofisticadíssimas de análise complexa, nada fácil de ler a prova do resultado. Mas antes, 16 anos antes, tinha sido publicado um trabalho onde dizia que, de um ponto de vista da medida, no intervalo 0,4, há muitos parâmetros, isto é, medida positiva, e o que é medida positiva é não ter medida nula, portanto há muitos parâmetros, onde nós temos o comportamento de Q4. Não é a mesma função, a densidade, é uma φ-mi, okay? Depende do parâmetro mi, mas tem propriedades similares, portanto é positiva e o integral dela dá 1. Ok? Portanto, nós temos essa função de densidade e a dinâmica do ponto de vista estatístico, para muitos parâmetros, é descrita por essa função. Bom, para mim, como no teorema, não pode ter uma órbita periódica atratora. Ok? Bom, não pode porque se tivesse não ia ter aquela função com o integral com esta propriedade. Porque se vocês fizerem isto aqui, se vocês pegarem, imaginem que a órbita era de período 4, se vocês pegarem intervalinhos em torno da órbita, quanto mais pequeninos eles são, vocês vão ter picos cada vez maiores. Aquilo não pode estar a convergir para uma soma de Riemann. Ok? Portanto, é um fenómeno disjunto do fenómeno de ter órbita periódica atratora. Portanto, vocês vejam numa família simples a complexidade dinâmica que pode ter mexendo um pouco no parâmetro. Bom, vamos agora, para terminar, ver... Eu já chamei a atenção que naquela primeira classe, no 10x módulo 1, a expansão era um ingrediente fundamental. Reparem que, por um lado, é a expansão que faz com que a gente perca o controle do ponto de vista determinístico. É o que faz a gente começar próximo e vai afastando, não é? Mas, por outro lado, é o que faz que, do ponto de vista estatístico, a gente consiga obter uma boa descrição com essas funções de densidade, com essas medidas físicas. Bom, que no caso do 10x módulo 1 é muito fácil a gente ver que tem expansão. Expansão até uniforme, está sempre expandindo, por 10 até. No caso da quadrática, já não é verdade. Bom, se nós pensarmos, a expressão é aquela, a derivada é aquele lá ali é o mesmo que mi. Portanto, a derivada é aquilo ali, mi 1 menos 2x. Usamos a regra da cadeia, da regra da derivada da função composta, e não é difícil a gente chegar à conclusão que o que obtém para a derivada de... Quando a gente itera n vezes, é aquela expressão ali.
E o que acontece é que, bom, vai haver expansão, contudo, quando a órbita passa próximo, quando o QJ de x passa próximo de 1/2, esta expressão vai ficar próxima de 0. E, portanto, pode haver muita expansão, mas vai haver momentos em que vai fazer com que a derivada caia, porque está multiplicando por algo próximo de 0, para órbitas típicas. Okay? Portanto, o estudo deste crescimento aqui é bastante delicado. E há um resultado de Benedicts e Carlson, de 85, que diz que existe um conjunto com medida positiva, tal como no trabalho do Jacobson, e um lambda maior que 1, tal que isto acontece. Isto é, dá para quase todo o ponto x, não é para todo, mas excetuando um conjunto com medida nula, há um momento a partir do qual nós temos um fenómeno parecido com o dx módulo 1. O que acontece é que o momento depende do x, não é uniforme desde o começo para todos os pontos. A expansão é maior que 1, só que depende do ponto. Portanto, temos uma complicação adicional. Ok? Bom, isto que nós temos aqui é o que a gente chama de ter um expoente Lyapunov positivo. O expoente Lyapunov é vocês tomarem um logaritmo, dividem por 1 sobre n, e fazem um limite, ou limite superior, e o que vai dar no caso aqui vai ser o logaritmo de lambda, que é positivo. O lambda é maior que 1. Ok? Vamos agora pensar, portanto, isto é um resultado, todos estes resultados que eu tenho apresentado aqui são unidimensionais. E vocês já devem ter se apercebido que não é preciso muita dimensão no sistema para a complicação aparecer de maneira, como eu disse, no teorema do Ljubic, do Gracia, do Jacobson, do Benedicts Carlson. São técnicas extremamente delicadas e argumentos não triviais. Portanto, não precisa de muito. Mas não é por isso que a gente não quer abordar os problemas em dimensão mais alta. E vamos pensar o que é que pode ser uma formulação de resultados em dimensão mais alta. Vamos supor que nós temos um sistema, M aqui, enfim, pode ser uma superfície, quem souber o que isso é, uma variedade de dimensão 3, em geral é uma variedade. Ok? E, portanto, vamos supor, pensem no Rn, e vamos supor que, reparem, a derivada, se eu tiver agora com mais dimensão, a derivada é uma função linear. E vamos supor que em todas as direções tem aquela mesma propriedade. Portanto, eu pego um vetor v, eu vou supor que quando eu itero pela derivada, eu vou ter o mesmo tipo de comportamento. Para quase todo o x, eu vou ter um momento a partir do qual eu passo a ver alguma expansão uniforme. Ou seja, todos os expoentes de Lyapunov positivos. Ok? Isso em todas as direções, para todo o vetor tangente. Tangente porque isto aplica-se a variedades também. E o resultado que eu disse que eu ia tentar que vocês entendessem pelo menos o enunciado é esse aqui. Que nós obtivemos, foi um resultado com o Marcelo Viana e com o Christian Bonatti, que vem na sequência da minha tese, que se nós tivermos uma transformação onde isto acontece, portanto tivermos a expansão não uniforme em todas as direções, a gente vai ter uma medida física. Reparem, aumentamos bastante o grau de complexidade porque agora temos mais dimensões. E, portanto, da mesma forma, vamos ter alguma função de densidade, agora integral múltiplo, dependendo da dimensão do espaço que a gente esteja a tomar, onde as órbitas vamos poder descrever essas órbitas estatisticamente. Portanto, do ponto de vista estatístico, vai ser muito bem comportado, do ponto de vista determinístico, muito mal comportado, porque tem essa expansão em todas as direções, rapidamente as órbitas perdem a correlação. Bom, e vocês podem pensar, bom, talvez as técnicas sejam as mesmas. Não, não é verdade. Há uma dificuldade grande em dimensão maior que 1 que tem a ver com isto. Bom, vocês pensem que A e B são matrizes, no fundo vão ser as derivadas, e o que acontece é que em dimensão 1 nós temos ali a igualdade. Em dimensão maior que 1 não é necessariamente verdade. Que a norma, enfim, uma matriz pode ser pensada como um vetor, e portanto pensada como um vetor tem uma norma, e não é verdade que a norma de um produto de matriz seja igual ao produto das normas. E esse é o ponto fundamental, e é tentando contornar esse ponto que a gente consegue fazer a prova. Mas é uma dificuldade não trivial, precisamente por uma coisinha tão boba quanto esta. Ok? Bom, algumas referências. Tem um artigo onde eu faço uma descrição sem grandes detalhes técnicos, mas que deixa algumas referências para alguns resultados. Foi publicado no Boletim do SIM, que é uma publicação em Portugal. Um livro muito interessante, escrito por um jornalista, James Gleick, onde aquela primeira parte do atrator de Lorentz é muito bem descrita, toda a historinha. Eu tenho aqui o título da edição portuguesa, eu acredito que a edição brasileira não tem um título muito distinto daquele. O próprio artigo do Lorentz, não podia deixar de referi-lo. Eu devo dizer que este artigo teve
Não, não foi este. Não devo dizer nada porque é mentira. E tem um bom artigo pelo Marcelo Viana, onde ele, em particular, se concentra nos atratores estranhos do tipo Lawrence. E digamos que a maneira como eu preparei esta palestra foi através daquela referência, indo ao Google escrevendo aquelas palavras ou outras palavras próximas. É uma das belíssimas fontes para a gente estudar assuntos da matemática também, hoje em dia. Ok, muito obrigado pela atenção. É tudo.